E aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Seu mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel, Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja somente com você e com sua família. E todos os demais
povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Que nesta noite nós possamos adorar o nome do Senhor. Quero agradecer você, meu amigo e irmão, que nesse momento se conectou, para que juntos possamos render graças ao Rei dos Reis, o único e verdadeiro Deus. Por isso, meu irmão e amigo, também quero te convidar para que você, juntamente comigo, para que nós possamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Quantas bênçãos Deus derramou sobre nós nesse dia? Hoje nós estamos aqui na cidade de Eunápolis com o dia um pouco chuvoso. E olha que bênção, meus irmãos. Eu e você temos uma casa, temos um local precioso, onde Deus nos permitiu podermos ter uma cobertura e termos condição de ficar em casa, ficar embaixo tranquilamente, protegido da chuva. Isso é privilégio de Deus. Isso é honra. Isso é uma bênção maravilhosa que Deus está nos concedendo. Então, meus irmãos, se eu e você ainda estamos vivos, nós temos mais do que motivos para adorar a Deus. Agora, é claro, nós vamos continuar adorando a Deus o dia que o Senhor decidir, de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, nos conduzir para a próxima dele. Mas enquanto estamos aqui também temos essa oportunidade de adorar a Deus. Então eu te convido, neste momento, para que juntos possamos agradecer a Deus através de uma oração, mas também adorar a Deus pelo que Ele é, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vamos falar com Deus através da oração. Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar ao teu nome. Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado mesmo por fazer parte da família do Senhor. Muito obrigado por me dar o privilégio de poder te servir, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, porque mesmo longe dos meus irmãos de forma física, mas próximos através da fé, nós temos a oportunidade de adorar o teu nome, Deus. Deus, muito obrigado, porque nesse dia chuvoso em nossa cidade, o Senhor me concedeu um lar, um local que eu possa ser acolhido juntamente com minha família. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha família. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada irmão e de cada irmã, de cada amigo e de cada amiga. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor abriu uma porta para que nós pudéssemos falar do teu evangelho, para que nós pudéssemos adorar o teu santo e excelso nome, Deus. Muito obrigado por tudo. Conduza esse momento para a honra e para a glória do Senhor, Deus. Essa é nossa oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero ler um texto com vocês que está em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Este texto narra a visão de Daniel. E narra como Daniel contempla algo precioso. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos
nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui Daniel visualizou, através da fé, o dia de Jesus Cristo. Ele visualizou que o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele chegaria em nosso meio. E Jesus Cristo cumpriria de forma plena todo o propósito estabelecido para ele. E ao cumprir esse propósito, todo domínio, toda glória e todo reino estaria debaixo do seu poder. Porque todos os povos, todas as nações, todos os homens de todas as línguas, ele chamaria pessoas para servi-lo. Meus irmãos, Jesus me chamou, te chamou, nos chamou para servi-lo. Olha que privilégio. Jesus poderia chamar outro, mas ele escolheu chamar um pecador como eu, pastor Rogério, para servi-lo. Ele escolheu chamar você para servi-lo. Por isso, que quando nós nos deparamos com esse texto, nós entendemos que é um privilégio tamanho poder servir Jesus. Porque o domínio de Jesus não é um domínio temporal, mas é um domínio atemporal, que está fora do tempo. É um domínio eterno. É um domínio que jamais passará. E o reino de Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, jamais será destruído. E se você e eu fazemos parte desse reino, e eu creio pela fé que fazemos, o reino que nós fazemos parte, ele jamais, meus irmãos, será destruído. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente da pandemia ou não, o reino que fazemos parte, ele jamais será destruído. Por isso eu quero te convidar nesse momento para você louvar esse Jesus de forma plena. Adore Jesus com toda a sua força. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais. E você e eu temos a oportunidade agora de adorar Jesus. Adore Jesus. Ministério do Louvor. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Deus que está presente aqui e também se faz presente aí no seu lar nesse momento, onde quer que você esteja, seja qual for a cidade. Que Deus possa te abençoar nesta hora. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o que a sua morte trouxe vida a todos nós, teu
reconhecer o teu nome, Jesus, o teu nome que é santo, que é grande, o único que pode salvar, o único que pode curar, o único Deus das nossas vidas. O teu nome é precioso, Jesus. E nós queremos declarar nessa noite para todo mundo ouvir que o seu nome é o único nome que salva, que liberta, que cura, que pode trazer, Senhor, a cura para esse país, para todo esse mundo, Pai. Porque o Senhor é Deus. Nós queremos te exaltar, Pai. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo. Deus, o som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus, entregue a Ele os seus problemas nessa hora. Jesus, só Ele pode te salvar, só Ele pode curar todas as suas feridas. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o
santo nome aqui neste lugar, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda todas as pessoas que estão assistindo este culto nesta hora. Pai, eu não sei se essa pessoa tem a fé. Eu não sei, Pai, se essa pessoa talvez conheça o teu santo nome. Mas eu declaro o teu nome aqui, Jesus. Que o Senhor possa visitar nesta hora essa pessoa, Senhor, que está chorando, que está sofrendo, que talvez está esperando, Pai, salvação em coisas ou em pessoas, ó Pai, que não vão levar a nada. Mas nós queremos declarar aqui o nome do Senhor Jesus sobre cada lar agora, sobre cada vida, sobre cada família que tem chorado por um ente querido. Senhor, visita essa pessoa que está em meio ao desespero nessa hora. Ó Deus, que essa pessoa, Pai, possa sentir o desejo de conhecer o Senhor, Pai. O Senhor que é o único Deus, Senhor Jesus, que pode fazer algo por nossas vidas, que pode fazer algo por esse mundo, Senhor. Nós não cansamos, ó Pai, de declarar: o Senhor salva, Jesus. O Senhor cura, o Senhor alivia, o Senhor sara feridas. O Senhor é que transforma, Senhor Jesus. Não há outro nome que pode salvar. Não há outro nome a qual nós nos rendemos. Não há outro nome a qual nós queremos anunciar. Porque só em Ti há salvação. Então vem sobre nós, Senhor. Vem sobre essa pessoa que está sentindo esse culto. Derrama a Tua chuva, Senhor. Derrama a Tua chuva de cura, Senhor. Derrama, Pai, sobre esta vida. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo. Deus, o som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave, eu já vi. Vou declarar o único nome que salva: Jesus. Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, meu irmão. Você, meu amigo. Mas eu já fui extremamente abençoado nesta noite através dos louvores. Foi gostoso demais poder ouvir a declaração da letra dessa canção, falando que Jesus é tudo para nós, que Ele é o nome que salva, que Ele é o nome que liberta. Jesus é maravilhoso. Eu queria nesta noite compartilhar com vocês um texto que fala também sobre esse Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Esse texto muito lindo, meus irmãos. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem dizeis que eu sou? Esta foi a pergunta de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus fala conosco. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, através da sua santa, poderosa palavra. Amém, meu Deus. Olhando para esta belíssima passagem, quero refletir com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus e seus discípulos estavam conversando sobre os rumores da opinião popular. E ele olhou para os seus discípulos e perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam, alistando as respostas que frequentemente ouviam. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus, após ouvir atentamente a resposta daqueles discípulos, olhou novamente firmemente para eles e, mudando totalmente o enfoque do assunto, deixando o caráter informativo de lado e assumindo um tom pessoal, fixando os olhos nos olhos daqueles homens, perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aqui nós vemos Jesus fazer uma pergunta pessoal: quem eu sou para vocês? Esta pergunta, que contém um tom totalmente pessoal, aponta, através do texto que lemos, 3 possibilidades de respostas. Primeira possibilidade: Jesus é o que os outros estão dizendo. Foi a primeira possibilidade que o texto nos apresentou. O versículo 14 diz que após Jesus perguntar aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, todos responderam. Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Agora, é interessante que quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, ele estava na cidade de Cesareia de Filipe, onde
ali juntamente com seus discípulos, logo após eles atravessarem o grande lago da Galileia, um lago de 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Eles chegaram a esta cidade, que ficava ao lado de uma das fontes do Rio Jordão, com o majestoso Monte Hermon, de cerca de 3.000 metros de altitude, totalmente coberto de neve quase o ano todo, naquele cenário imediato. Naquele local que abrigava verdadeiramente uma passagem de inesquecível beleza, um local extremamente lindo, maravilhoso, mas acima de tudo, era um local extremamente tranquilo, porque ali aonde Jesus estava com os seus discípulos, não tinha mais outras pessoas. Jesus, neste local, que ficava ali na cidade de Cesareia de Filipe, ele olhou para aquela situação e entendeu que aquele local, aquele lugar, era um lugar adequado ao propósito que ele desejava. Ou seja, era um local onde de forma pessoal Jesus poderia comunicar instruções aos seus discípulos. Mas acima de tudo, ouvir deles quem ele era para eles. Quem ele era para os seus discípulos. Diante desta pergunta, vejo no texto que nem todos aqueles discípulos, por mais que eram pessoas que estavam próximas de Jesus, que eram pessoas que haviam visto Jesus realizar vários e vários milagres, que eram pessoas que haviam recebido vários ensinamentos preciosos de Jesus. Porém, diante daquela pergunta de Jesus, não tiveram a mesma facilidade de responder quando eles foram perguntados quem ou o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Naquele momento, de forma muito fácil, todos eles responderam. O versículo 14, ele inicia dizendo que e eles, no plural, responderam. Ou seja, aqui não tirou nenhum dos discípulos. Os 12 que estavam com Jesus foram capazes de responder quem as pessoas estavam dizendo que Jesus era. Mas agora, com essa pergunta de Jesus, com esse tom pessoal de Jesus, quem eu sou para vocês? Quem dizes que eu sou? Agora nós vemos que eles não tiveram a mesma facilidade. Diante disso, podemos compreender que é fácil responder perguntas sobre o que as outras pessoas estão dizendo. É fácil. Quando alguém me pergunta sobre Jesus, e eu respondo. O meu pastor da igreja que eu faço parte, ele disse que Jesus é assim. Aquele cantor gospel que eu gosto tanto, ele disse que Jesus é assim. Aquele grande pregador que eu gosto de ver, assistir as pregações dele na internet, ele disse que Jesus é assim. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, o meu amigo,
o meu vizinho. Eles dizem que Jesus é assim. Jesus é o que os outros estão dizendo? Contudo, quero dizer para você, querido irmão e querido amigo, que Jesus jamais tem que representar para nós o que os outros estão dizendo, mas o que eu, o que você, o que cremos sobre ele. É isso que precisa representar. Não o que os outros estão dizendo, mas o que eu creio, o que você crê sobre Jesus. Segunda possibilidade que o texto nos aponta: quem é Jesus para você? Jesus é o que a intimidade com Deus revela. O versículo 16, os versículos 16 e 17 dizem: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Estes versículos estão nos apontando que para responder à pergunta quem Jesus é, tem que ter intimidade com Deus Pai. Tem que ter intimidade com Deus. Pois aqui o texto nos informa que o único dos 12 discípulos que respondeu à pergunta de Jesus foi Pedro. Pedro, que é tido como discípulo que, apesar do seu jeito um pouco rude, um pouco grosseiro, se tornou o discípulo mais próximo de Jesus. Ele foi o segundo discípulo escolhido por Jesus, logo após o seu irmão André, que tinha ido atrás de Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, nos informa que quando Jesus se encontrou com Pedro pela primeira vez, nos mostra que Jesus olhou para Pedro e mudou o seu nome. Pois antes Pedro era conhecido como Simão, que significa ouvinte. Mas Jesus lhe disse que a partir daquele momento ele seria chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, que significa pedra e rocha. Portanto, aqui vemos um homem que deixou de ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, um ouvinte a respeito das coisas de Deus, para estar firme como uma rocha nos caminhos do Senhor. Um homem que só teve condições de responder de forma plenamente correta a pergunta de Jesus, afirmando que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque, como nos informa o versículo 17, recebeu uma revelação não através de carne e sangue, ou seja, uma revelação que não veio por meio de ser humano algum, não veio de acordo aos conhecimentos intelectuais dele ou de qualquer outra pessoa, mas veio diretamente do próprio Deus Pai, que está nos céus. Portanto, aqui vemos que a nossa intimidade com Deus e a sua santa palavra nos revela quem Jesus é. Contudo,
precisamos compreender de forma plena que só existe uma revelação possível sobre Jesus se temos realmente intimidade com Deus Pai. Só apenas uma revelação possível. E esta revelação é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, temos que compreender que quando Pedro afirma que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo com esta afirmação que jamais poderemos extrair dela mais de um único sentido. Não existe dois sentidos para esta afirmação, mas apenas um sentido. Sentido este, não aplicável a qualquer mortal, mas somente a Jesus, que é, que era e sempre será o Filho do Deus vivo, ao qual é o próprio Jesus, o único Deus vivo, em contraste com todos os falsos deuses dos pagãos. Que Jesus é o Deus Filho e o único que é a fonte de vida para todo aquele que de fato está vivo. Porque sem estar em Jesus, ninguém está vivo, mas apenas vegeta. Portanto, Jesus só é o que a intimidade com Deus revela. Se temos uma intimidade plena e verdadeira com Deus, sustentada pela palavra, pela Bíblia Sagrada, a qual nos conduz a termos como plena certeza, algo sem sombra de dúvida, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, que Jesus é o Deus Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade. Jesus é o que a intimidade com Deus revela. Terceira possibilidade. Jesus é aquele que mudou poderosamente a história. O versículo 18 diz: Jesus está falando: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, precisamos analisar com bastante atenção. Por isso eu te peço que você preste bastante atenção neste texto, porque talvez seja uma parte de texto de todas as Escrituras que tem uma compreensão totalmente errada e antibíblica. Quando nós analisamos esse texto com bastante atenção, principalmente olhando para o texto original. O texto original é a língua grega, não o grego que nós chamamos o grego clássico, mas o grego koiné, que é o grego bíblico, o grego verdadeiro. Quando nós olhamos para essa questão deste texto, dessa frase de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e analisando isso, olhando para o texto original, para não corrermos o risco de compreendermos esse texto de forma errada, nós vamos perceber que Jesus intencionalmente usa aqui duas palavras gregas, que embora não sejam semelhantes, têm um sentido estreitamente relacionado. Jesus diz para Pedro:
usando aqui as palavras gregas. Você é Petros. E sobre esta Petra edificarei minha igreja. Aqui Jesus diz o seguinte para Pedro, usando a palavra grega Petros, e a palavra Petros significa pedra, que também tem o significado do nome de Pedro. Petra significa Pedro. E em seguida Jesus diz, e sobre esta pedra, usando a palavra grega Petra. Aqui ele não usa a palavra Petros, mas aqui ele usa a palavra grega Petra, que significa rochedo. Dizendo assim de forma literal, e sobre este rochedo, que é Jesus Cristo, o Deus vivo, edificarei a minha igreja. Jesus não disse que sobre Pedro edificaria a sua igreja, porque Pedro é apenas uma pedra, é apenas uma pequena rocha, mas ele está falando que ele vai edificar a sua igreja sobre o rochedo, e o rochedo aqui é Jesus Cristo. Portanto, se Jesus tivesse pretendido comunicar o pensamento de que estava edificando a sua igreja sobre Pedro, ele teria dito, e sobre você edificarei a minha igreja. Não foi isso que ele disse. Ele não disse isso. Ele disse, você é Pedro, e sobre a pedra, sobre o rochedo. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, sobre a revelação que você, Pedro, acaba de receber do Pai, a revelação que mostra de forma plena a minha identidade, que mostra quem eu sou de fato, de verdade. Sobre esta revelação, Pedro, a minha igreja sempre estará sendo edificada. Jesus é um rochedo. Pedro é apenas uma pequena pedra, meus irmãos. Porque Pedro faz parte do corpo de Cristo, assim como eu faço, assim como você faz. Jesus podia falar bem assim, se eu, pela graça de Cristo, tivesse a oportunidade de ter essa revelação, Jesus podia falar assim, Rogério, você, Rogério, é Pedro. Você é você, Rogério. Mas é sobre a revelação que você teve que estabelecerei a minha igreja. Ou seja, Jesus está dizendo que é sobre ele, somente sobre ele, que a igreja estará sendo estabelecida. Meus irmãos, diante disso eu quero que você possa compreender que a resposta correta de quem Jesus é mudou e muda completamente, poderosamente, qualquer tipo de situação. Pois Jesus é o único que mudou poderosamente a história. Olha para a história, meus irmãos. A história é dividida em Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Quem foi? Quem foi que conseguiu mudar a história? Quem foi que conseguiu dividir a história? Apenas Jesus. Apenas Jesus. Só Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o centro da história. Porque Jesus é o rochedo que a igreja será edificada. Jesus é o único que a igreja de Deus sempre estará edificada sobre ele. E aí o texto termina para nós dizendo que essa igreja que é edificada em Jesus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Meus irmãos, a igreja sou eu, a igreja é você. Jesus está dizendo para mim e para você que as portas do inferno, que o de inferno não pode vir contra a igreja de Jesus.
Ele não pode vir sobre a minha vida, ele não pode vir sobre a sua vida, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Nós não estamos firmados em um homem que é Pedro, que é falho, que é pecador. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. Jesus é aquele que mudou poderosamente a história. Para encerrar, este texto nos mostrou Jesus perguntando aos seus discípulos o que as pessoas diziam a seu respeito. Mas, sobretudo, mostrando Jesus fazendo uma pergunta de forma pessoal a cada um deles. Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Portanto, meus irmãos e amigos, é fácil olhar para este texto e responder segundo a resposta que o apóstolo Pedro deu a Jesus e dizer o seguinte: Jesus, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entretanto, ao momento em que nós mesmos devemos enfrentar o questionamento pessoal de Jesus e responder com extrema sinceridade: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para o pastor Rogério? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É um tom pessoal que Jesus coloca nessa pergunta. Não tinha mais ninguém, só tinha ele e os seus discípulos. E essa pergunta de Jesus é para você, que é discípulo de Jesus. Para você que crê em Jesus. Quem é Jesus para você? O texto nos informou que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus jamais poderia ser João Batista, pois a Bíblia afirma em Mateus 11:11 que João Batista foi apenas o maior dos nascidos de mulher. Jesus também jamais poderia ser Elias, pois a Bíblia afirma em 2 Reis 2:11 que Elias foi apenas um homem que subiu ao céu no redemoinho. Jesus ainda jamais poderia ser Jeremias, pois a Bíblia afirma em Jeremias 1:5 que Jeremias foi apenas um homem que Deus escolheu antes que se formassem no ventre de sua mãe e o separou para que fosse um profeta às nações. E acima de tudo, Jesus jamais poderia ser algum dos profetas, pois apesar de serem homens que foram usados por Deus, eram homens imperfeitos. Portanto, o que os outros dizem não é o mais importante e muitas vezes também não é o correto. Por isso que Jesus está com este texto te perguntando quem ele é para você. Jesus é para você apenas um mestre exemplar ou um sábio cheio de compaixão? Jesus é para você apenas alguém que quando você está enfrentando momentos difíceis, você clama por ele? Jesus é para você apenas alguém que diante dessa pandemia, você está indo ao encontro dele? Jesus é para você apenas mais um profeta? Quem Jesus é para você?
Essa pergunta é pessoal. Eu não posso responder para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, eu quero afirmar para vocês, que Jesus para mim, Ele é tudo. Jesus para mim, Ele é Deus. E eu não tenho dúvida disso. Jesus para mim é o meu Salvador. Jesus para mim, Ele é suficiente na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Eu sei que Jesus, Ele é suficiente para a minha vida. Nós vamos cantar uma canção neste momento. E eu queria que você pensasse nisso. Os irmãos estarão cantando a canção e após voltarei para orar por vocês. Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Quem Jesus é para vocês? Quem Jesus é para vocês? No início era essa palavra.
Jesus é o nome mais poderoso da história. Então, como olhar para Jesus e achar que Jesus é apenas mais um homem? É apenas mais um profeta? É uma pessoa que foi apenas usada por Deus? Apenas que veio a esse mundo, cumpriu um propósito e pronto? Jesus, ele é tudo. Existe um texto da Bíblia a qual eu sou apaixonado. Ele está em Lucas, capítulo 2, versículo 29 a 31. Aqui, esse texto narra um momento em que o ancião Simeão, um homem que Lucas vai mostrar para nós que era um homem extremamente piedoso, apaixonado pela obra de Deus. O texto diz que aquele homem um dia, ele apareceu o dia que Jesus foi apresentado em sua dedicação. O versículo 29 diz, narra o que aquele homem disse, Simeão. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a salvação. Ele contemplou Jesus. Ele viu a salvação. Talvez você fale assim, pastor, por que o senhor fala tanto de Jesus assim? Porque Jesus é tudo para mim. Eu amo minha esposa. Eu amo minha filha. Eu amo vocês, irmãos abençoados. Eu amo. Mas o amor que eu tenho por Jesus é incomparável, maior do que eu tenho por vocês. Sabe por quê? Porque por mais que a pessoa que mais me ama nesse mundo, minha mãe, meus pais, eles não podem fazer por mim nada que vai além de cuidar de mim numa vida extremamente passageira. Só que Jesus fez por mim. Ele me resgatou do lamaçal do pecado. E me deu a oportunidade de adorá-lo. E me deu, foi de graça, meus irmãos, a salvação. Por isso que quando eu olho para esse homem, Simeão, dizer, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Ah, meus irmãos, quem é Jesus para você? É o que as pessoas dizem? Quem é Jesus para você? É o que a intimidade com Deus revelar? Quem é Jesus para você? É aquele que mudou poderosamente a história? É o Filho do Deus Altíssimo? A Igreja de Deus só continua firme porque nós estamos sustentados, edificados sobre Jesus, que é o nosso rochedo. Jesus, ele é tudo. Ele é suficiente. Não corra atrás de bens materiais. Não corra atrás de felicidade pessoal. Mas viva para Jesus. Que eu te garanto, meu irmão, com plena certeza, você será a pessoa mais feliz deste mundo. Porque não é carro, não é casa, não são bens materiais, não são sonhos pessoais, que quando você conquista ou não,
que vai te entristecer. Porque você tem o que é suficiente. O suficiente é Jesus. Quem é Jesus para você? Esta foi uma pergunta pessoal. Quero orar pela sua vida. Deus, vai de encontro o teu servo, a tua serva, essa pessoa que está nos acompanhando nesta live. Eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor vai de encontro dela. Deus amado, se essa pessoa que está assistindo essa live está ainda com o pensamento que Jesus foi apenas um grande mestre, apenas um profeta, que Jesus é apenas aquilo que os outros estão dizendo. Deus, faça com essa pessoa aquilo que o Senhor Deus verdadeiro fez com Pedro. Porque Pedro também era um pecador, era um falho. Mas não foi carne, não foi sangue que revelou o Senhor para ele, a sua verdadeira identidade. Foi o Senhor próprio que trouxe a Pedro a revelação plena de quem o Senhor é. Abre, Deus amado, os olhos dessas pessoas que estão nos assistindo, se alguma delas ainda não entenderam isso. Mas aquelas que dizem que entenderam, mas que apenas entenderam de forma intelectual. Senhor, por favor, essas são as piores, porque são aquelas legalistas, as religiosas, as que estão na igreja, mas na verdade não são da igreja. As que se dizem cristãos, mas na verdade não se parecem com Cristo. Essas, Pai, por favor, abre o entendimento delas, Pai, para que elas possam conhecer e largar o legalismo, largar a questão religiosa, a questão de apenas fazer parte de uma igreja física, mas que o Senhor possa conceder a cada uma delas a oportunidade de fazer parte, sim, da igreja do Senhor. A igreja invisível, verdadeira e plena. A igreja do Senhor Jesus. A igreja a qual o diabo jamais poderá prevalecer sobre ela. Abra os olhos dessas pessoas, para que todos nós possamos entender que o Senhor Jesus é aquele que mudou poderosamente a história. A história é contada antes e depois de Jesus. Jesus, o Senhor, é o centro da história. E nós te adoramos por isso. O Senhor não é um profeta. Por mais que o Senhor age como profeta muitas vezes. O Senhor não é apenas uma pessoa usada por Deus. Por mais que o Senhor agiu, usado, deixando de ser usado pelo Deus Pai. O Senhor Jesus é Deus. De forma plena. E é suficiente para a minha vida e para a vida de todos aqueles que o Senhor tem aberto os olhos. Que nesta noite, Pai, o Senhor tenha aberto mais vários olhos de muitas pessoas. Queria eu, Deus, que fosse de todas as pessoas que estão nos assistindo. Mas eu sei que infelizmente isso não vai acontecer. Porque muitas delas, Pai amado, eu sei que continuarão vivendo suas vidas como se o Senhor não fosse Deus. Mas eu peço ao Senhor, Jesus, assim como o Senhor teve misericórdia de mim durante tanto tempo, que eu estava com meus olhos fechados, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, dessas pessoas que não
estarão com seus olhos abertos. E eu creio, Pai amado, que o Senhor há de abrir os olhos delas antes, em nome de Jesus, antes que o Senhor venha. Porque se o Senhor vir e elas estiverem com os olhos fechados, ou elas se encontrarem com a morte, o destino delas será terrível, Pai, e eterno. Mas eu peço ao Senhor que possa abrir os olhos delas, Pai, para que nós possamos entender quem o Senhor é para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Deus. Em teu nome, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus de fato possa abençoar a vida de vocês. E a minha oração é que seus olhos sejam abertos. Pastor, os meus olhos estão abertos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os olhos abertos para Jesus muda totalmente a nossa vida. Se a sua vida continua do mesmo jeito, infelizmente, meu irmão, seus olhos não foram abertos. Mas a minha oração é para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos por Jesus, para entender quem Ele é. Entender que Ele está nos sustentando e que Ele está abençoando as nossas vidas. Independente da situação, Ele continua de forma soberana no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu amigo. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse momento de culto. Claro, o culto irá continuar, porque o culto é perene, o culto ele não acaba. Mas nesse momento eu louvo a Deus por vocês ter estado conosco. Que Deus abençoe sua vida e abençoe sua família. E agora, em nome de Jesus Cristo, quero impetrar a bênção sobre sua vida e sobre sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre sua vida, sobre sua família, sobre ti, onde quer que venha estar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Quero agradecer os irmãos da congregação do Moisés Reis, os irmãos da sede, quarta igreja, agradecer os amigos e irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero dizer para vocês, quero convidá-los para que na próxima terça-feira nós teremos nosso culto de oração. Estaremos aqui orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso pela sua vida e pelos seus pedidos. Então, terça-feira, 19h30, estaremos novamente aqui, claro, com duas condições plenas e verdadeiras. Se Jesus permitir e se Jesus não voltar. Aí nós estaremos aqui terça-feira, às 19h30, para a glória de Cristo Jesus. Esse é o convite. E agora é o pedido. Nós temos um canal no YouTube, Quarta Igreja Presbiteriana de Eunápolis. E nós queremos poder transmitir a palavra de Deus para mais pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas não investem tempo em assistir algo longo no Facebook. Mas nós sabemos que o YouTube é um meio de nós transmitirmos tempo de palavra de Deus. Eu queria te pedir, meu irmão, meu amigo, queria te pedir em nome de Jesus, não é meu nome, em nome do Jesus que eu acabei de pregar, eu queria te pedir para que você pudesse se inscrever no nosso canal. Nós não estamos lá falando de religião, jamais falaremos sobre isso lá. Nós estamos falando sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Então eu quero te pedir para que você possa aí se inscrever e também ativar o sininho. Pastor, mas eu já escrevi. Mas existem amigos seus, primos, pessoas próximas a você, que podem também se inscrever. Nós precisamos de no mínimo 1000 inscritos. E infelizmente, é triste, nós só temos, até o momento, pelo menos eu olhei, e eu tinha dado um resultado pela manhã,
de forma inverídica, que eu falei 136, mas na verdade é 133. É menos do que eu havia falado. Então, por favor, meus irmãos, me ajude, nos ajude a divulgar o Evangelho de Jesus. Não é o nome do pastor Rogério, não. É o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu conto com sua ajuda aí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família e lhe dê uma semana repleta de bênção, em nome do Senhor Jesus. Aquele que não é o que as pessoas dizem, aquele que é sim, quando eu tenho intimidade plena com Deus e a palavra dele é revelada para mim. Aquele que é, aquele que transformou toda a história de forma poderosamente. Aquele que é Deus e que a igreja dele está sustentada nele, que é o rochedo poderoso. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.